começa falando do quê? O título desse salmo é Ações de Graça. Ações de graças. Ao mestre do canto, segunda melodia, a morte ao filho. Salmo de Davi. Ao que tudo indica, esse salmo foi escrito em razão da morte do filho de Davi. Aquele filho que estava perseguindo ele, Absalão, que estava querendo destituí-lo do trono. Davi ele não matou o seu próprio filho, não. Ele foi perseguido pelo seu filho. Mas, no momento em que alguém morre aqui, o que ele está fazendo? Uma ação de graça. Olha a postura desse rei, né? Tá. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçaram e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Aqui ele está falando que ele tem motivo sim para se alegrar, porque sendo filho ou não, os inimigos dele são derrotados por Deus. Os inimigos dele, eles são, na verdade, ele é amparado por Deus em seu direito, em sua causa, ele é amparado por Deus na justiça de Deus. Então, embora fosse um filho dele, ele aceita essa justiça que foi feita, porque ele não vai entrar em discordância com Deus Pai, que é todo justo. Então, na dor da perda de um filho, ainda assim, ele se alegra de todo o coração. Em tudo dá graças. Olha só. Repreende as nações, porque Deus, ele repreende as nações, ele destrói o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. A gente já ouviu falar sobre isso. Na Bíblia tem escrito que quando a pessoa é justa, a sua geração será lembrada de tempos em tempos. Mas quando a pessoa não tem bom nome, seu nome será destruído, o seu nome será apagado de toda essa nação. Você não vai ficar sendo lembrado. Quanto aos inimigos, eles estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasta-te às suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor, ele permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Então aqui está mostrando um Deus. Aqui está mostrando Davi se alegrando pela justiça que é feita por Deus, seja qual for a justiça, ele aceita e se alegra, porque a justiça de Deus é a justiça que prevalece de fato o direito, né? É a justiça que não tem como a gente questionar, porque ele é o justo. Então aqui mostra ele tendo essa consciência de que tudo que é feito no mundo, a justiça que vai imperar é a justiça de Deus. E que ele também pode se refugiar nesse amor de Deus. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Por mais complicado que seja aceitar essa justiça, Deus também é quem vai te acalentar. Deus também é quem vai abraçar esse oprimido, é quem vai te trazer refúgio na hora da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então, se você conhece o nome de Deus, você confia nele em toda e qualquer circunstância, né? Você aprende a se manter alegre, mesmo em situações que aparentemente lhe parecem injustiça. Mas você tem consciência de que se a justiça de Deus foi feita, então houve sim justiça. Embora aos nossos olhos humanos, às vezes pareça injustiça, né? Porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Às vezes a gente não entende, mas Deus sabe de todas as coisas. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos,
pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Aqui ele fala o seguinte: as pessoas que pedem a vingança, né? Nesse contexto, viu, gente? Pelo amor de Deus, nesse contexto aqui do Antigo Testamento, que ainda não existia essa visão do Jesus que é todo o amor, que nós devemos amar o nosso inimigo, tá? Nessa visão deles aqui, culturalmente falando, é muito comum a retribuição da justiça de olho por olho, dente por dente. Então aqui ele fala que Deus não esquece do clamor daquele que pede o sangue do seu inimigo, mas é a forma da linguagem dele. Então ele fala que ele não esquece desse clamor de quem está aflito. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levanta das portas da morte. Olha o drama. Eu fico com essa sensação de Davi aqui. Ele fala que as pessoas que odeiam ele, que perseguiram ele, que ele estava tão triste. No capítulo anterior a gente viu que ele estava doente. Então ele fala aqui, ó, o Senhor me levantou da porta da morte. E aí, por conta disso, agora eu vou à porta da filha de Sião, na cidade de Jerusalém, e proclamarei os teus louvores e me regozijarei na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Aquilo que a gente falou também, das armadilhas que as pessoas fazem, normalmente elas vão cair nas próprias armadilhas. Faz-se conhecido ao Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos, que eu acabei de explicar. Então Deus faz o seu juízo e normalmente quem faz o mal, ele encontra o mal pelo poder das suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, e saibam as nações que não passam de mortais. Essa parte aqui é interessante também, porque ele fala assim: levanta-te, Senhor. No sentido assim, como se ele precisasse, né, falar para Deus. Deus, gente, ele sabe a hora certa de agir, sim. Mas a gente fica nessa euforia, né? Nessa pressa, nessa ansiedade. Mas ele sabe a hora de agir. E ele vai julgar, sim, ele é um juiz reto e poderoso. Ele vai julgar todas as coisas que acontecem. Embora a gente, às vezes, tenha essa sensação de demora, mas ele se levanta na hora que for a hora certa. A gente, às vezes, não entende a história. Mas ele está em todo o controle, em todo o contexto da história. O mesmo Deus que foi no Antigo Testamento, que você percebe que as histórias eram estranhas, mas que tudo no final desembocou em Cristo e tudo deu certo, é o mesmo Deus que está fazendo todas as coisas acontecerem agora na nossa história e que, por mais estranha que possa parecer, também vai desembocar em algo grandioso e vai dar certo. A gente tem que ter essa esperança. É o mesmo Deus que conduz em toda a história. Esse Deus, ele não mudou. Ele não mudou. O que mudou foi a história em si, o mundo em si mudou. Mas não vou falar para você que mudou para pior, porque quando você pega o Antigo Testamento para ler, era muito complicado, era muito cruel. Na verdade, tá vendo aqui que o Davi se posiciona achando que está muito certo, pedindo o sangue dos seus inimigos. Então, só por aí você já percebe qual era o contexto dessas pessoas. Tá. Então aqui ele pede para o Senhor fazer com que as outras pessoas entendam que elas não passam de mortais. Porque muitas das vezes a gente age assim, né? A gente age como se a gente tivesse superpoderes. A gente esquece de quem está nos controlando. Mas o que ele mostra, principalmente aqui nesse capítulo 9? Por que ele chama ações de graça? Ele chama pelo Senhor. Ele chama pelo Senhor, ele se alegra no Senhor, ele mostra que a justiça do Senhor existe, ele mostra que os inimigos também existem, mas que a justiça do Senhor existe e vem.
Então ele mostra essa confiança que ele tem, né, em Deus, de coisas ruins de repente acontecerem, mas essa justiça vir a acontecer, e por isso ele se mantém alegre, pela certeza de saber que Deus vai vir ao seu socorro, porque ele é o juiz, e por saber também que Deus é quem te protege, te ampara, porque ele também vem ao refúgio daqueles necessitados. Então, bem dizer, o capítulo 9 fala sobre isso. Na verdade, o capítulo 9 ele é um capítulo alegre, embora não pareça, mas ele traz uma visão alegre, uma visão de felicidade, que face às dificuldades, você ainda tem como alternativa se alegrar. Você ainda deve se posicionar de forma alegre, frente à certeza de que Deus é quem? É quem faz a justiça, de que Deus é quem te ampara, e que você não precisa ficar preocupado, porque no momento dele ele irá fazer. Então você se entrega, por isso que é uma ação de graças, é um agradecimento, porque Deus tem feito a justiça, porque Deus tem te livrado dos inimigos, porque Deus tem te amparado. É isso, por isso que é algo em termos de agradecimento. Lorena, mas por que esse enfoque? Porque o capítulo 10, o Salmo 10, ele já fala de uma forma bem pesada. E vocês vão ver tanto que é a nossa realidade. O Salmos 10 fala: a derrubada dos ímpios. Por que, Senhor, te conservas longe? Ele já começa assim. Só que vocês vão perceber o seguinte: no Salmos 9 existe uma introdução. No 10 já não existe uma introdução. Por que isso acontece aqui? Porque o capítulo 9 e o 10, na verdade, eles são na verdade um capítulo só. Só que quando a Bíblia passou por outras traduções, eles acabaram separando o capítulo 9 e o capítulo 10, mas eles eram um capítulo só. Então Davi aqui ele relatava uma ação de graça e em seguida ele relatava a derrubada dos ímpios. Era um capítulo só. Inclusive é super interessante porque ele era um capítulo de uma linguagem poética muito rebuscada, porque ele vinha em ordem alfabética. Todas as rimas, ao invés de vir, por exemplo, igual nós temos esse hábito de rimar lar com mar, lar, essas coisas, não. A preocupação deles era nessa organização sistemática do salmo, dele começar em A, B, C, D, desse jeito. Só que o alfabeto também era diferente, né, o hebraico. E aí na tradução é que acabou ficando da forma que está aqui. Mas quando o rei Davi escreveu, ele escreveu em ordem alfabética, tanto o Salmo 9 como o Salmo 10, só por questão de curiosidade, para vocês verem o tanto que eles eram organizados, né? Nessas questões também. Mas tá, o Salmo 10 começa: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Olha o tanto que parece com a nossa realidade. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso, ele se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Olha só o que ele está falando aqui. Normalmente quem tem poder tem cada vez mais cobiça. O arrogante persegue o pobre. Nem parece nossa verdade. O perverso, na sua soberba, não investiga, mas já diz que não há Deus. O perverso, ele nem investiga, ele nem busca sabedoria, mas ele já fala que não existe Deus. E que são todas essas falas da existência de Deus cogitações. Olha só. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os seus juízos. E a gente olha para essas pessoas que são malvadas, que perseguem os pobres, que não gostam, que não aceitam Deus. A gente olha para essas pessoas e vê nelas ainda o quê? Uma vida próspera. Como assim? Aí ele fala: eles são próximos em todo o tempo, mas muito acima e longe deles
estão os teus juízos. Eles pensam que por ser prósperos e por não acreditarem em Deus, que eles estão longe do juízo de Deus. Essas pessoas que são muito ruins, que andam longe de Deus, elas não acreditam na existência de Deus e elas não acreditam que serão julgadas. Por isso é que elas são tão ruins. Por isso é que elas são tão malvadas, arrogantes, soberbas. E aí ele pega e fala: quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Então eles ridicularizam as pessoas, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Olha só, aqui relatos poderosos que acham que nada vão abalar eles, que acham que eles podem continuar fazendo as suas maldições, continuar oprimindo as pessoas, continuar enganando, continuar tendo toda essa postura longe dos princípios de Deus, porque na cabeça deles eles não respondem a Deus, porque nem sequer existe a Deus, e que o juízo de Deus está longe deles. Então isso aqui está demonstrando a postura das pessoas ímpias, a postura das pessoas que não andam de acordo com o propósito de Deus, as pessoas que não andam em princípios acreditando na existência de Deus. Essas pessoas são prósperas, são poderosas e acreditam que nunca irão cair. Quanto maior você for, maior a queda. Eu já aprendi, foi desse jeito. Então, eles se colocam, continuando, como são essas pessoas? Eles se colocam de tocaia nas vilas. Eles são truicidas. Eles truicidam os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Olha para vocês verem o tanto que retratam mal, né? As coisas ruins que acontecem no nosso mundo. Eles estão de emboscada, como leão na sua caverna. Eles estão de emboscada para enlaçar o pobre. E ele apanha na sua rede e o enleia. Abaixa-se e rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. E diz no seu íntimo. Aí, aqui, eles falam que as pessoas mais necessitadas caem na mão desses poderosos que oprimem, que mentem, que matam, que cogitam todas as coisas ruins no coração. E aí os necessitados, eles caem nessas armadilhas dessas pessoas poderosas que não acreditam em Deus. E aí, o que os poderosos, os necessitados dizem em seu coração, quando eles passam por todas essas perseguições de pessoas poderosas? Deus se esqueceu, virou o rosto e não está vendo isso, não está vendo isso nunca. Levanta-te, Senhor, o necessitado falando. Ó Deus, ergue a sua mão, não te esquece dos pobres. Por que razão está desprezando o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Por que razão o ímpio está desprezando a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Os necessitados clamam a Deus por justiça e os ímpios que andam, fora dos propósitos de Deus, falam assim: o seu Deus não te ouve, o seu Deus não te escuta, o seu Deus não te importa. Olha, gente, olha tanto que é incrível, porque eu olho para o mundo e eu vejo muito isso. Muita gente querendo te convencer de que Deus não se importa com todas essas pobrezas, com todas essas misérias, com todas essas atrocidades que vem acontecendo no mundo. O mundo quer que você acredite nisso, que Deus não se importa com nada disso que vem acontecendo. Só que tu, porém, o tens visto, porque atentas ao trabalhador. Deus tem sim visto, porque atentas ao trabalhador e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Deus tem sido o defensor do órfão. É ele que quebranta o braço do perverso e do malvado.
Esquadrinha-lhe a maldade, até nada mais achares. É Deus que vai reduzir a pó o malvado. O Senhor, ele é o Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirá. Então o mundo vem o tempo inteiro pregando pra gente que existe muita maldade, que existe muita perseguição, que existe muita injustiça e que o seu Deus não está vendo nada disso. Mas o que a palavra aqui está dizendo, olha, naquela época, gente, tudo isso que você olha e tem a impressão de que Deus não está vendo nada disso, Deus te responde que Ele tem ouvido, que Ele tem vindo ao encontro dos humildes, que Ele tem fortalecido o coração. Fala se o nosso coração não fosse fortalecido, se a gente aguentava ver tanta coisa ruim que a gente vê. O seu coração tem sido fortalecido dia após dia. É Deus que te acode. É Deus que faz justiça. Que Ele faz justiça ao órfão. Ele faz justiça ao oprimido. Ele faz justiça ao homem. Aqui ele fala, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. É Deus que vem nos consolando, é Deus que vem nos protegendo para que essas maldades que existem no mundo não possam nos aterrorizar mais do que elas já nos aterrorizam. É uma linguagem muito interessante, porque esse salmo, ele revela todas as injustiças que acontecem. Depois ele vem explicando como essas pessoas poderosas agem, humilhando os necessitados, armando, né, contra esses necessitados, até armando emboscadas contra essas pessoas necessitadas. E como que o mundo quer que você acredite? Oh, gente, de novo essa pessoa me ligando. E como que o mundo quer que você acredite que Deus não existe? E como que o mundo quer que você só olhe para as coisas ruins? De novo. Ai, ai. Como que o mundo quer que você fique olhando para tudo que há de ruim e esqueça da existência de Deus? Como que o mundo quer que o seu olhar se volte... Oh, misericórdia! Essa pessoa podia muito parar de ligar. Tanto que o mundo quer que você se volte com esse olhar de que Deus nos abandonou. Mas aqui está escrito que Deus não nos abandonou. Que Ele te refugia, que Ele te guarda, que a justiça dEle vem. A justiça dEle pode tardar, mas Ele não falhará. Você pode não estar entendendo nada que está acontecendo agora, mas a justiça dEle continua acontecendo no mundo, porque Ele é o juiz que está sentado no trono. Então, às vezes, a gente não entende nada. E, às vezes, esse mundo quase nos faz acreditar que Deus nos esqueceu. Mas aqui, nessa época, na época de Davi, ele já relatou que Deus não tinha esquecido daquele povo. Embora tantas coisas ruins acontecessem naquele contexto histórico. Na nossa realidade, é a mesma coisa. O mundo pode até fazer querer acreditar que Deus nos esqueceu, mas Ele não nos esqueceu. É Ele que não deixa o nosso coração ficar mais aterrorizado ainda com a realidade desse mundo. E é Ele que vai reduzir a pó a maldade que existe neste mundo. É Ele que vai fazer a justiça. E você não pode deixar de ser dependente dEle e se refugiar nele. Porque é se refugiando nele que o seu coração encontrará paz para continuar andando, caminhando neste mundo. Tá bom? Agora vamos para as perguntas. Até achei interessante que fala assim, mas o salmista mostra esse tanto de situação acontecendo, né, esse tanto de situação ruim, ele tá reclamando da vida. Gente, é a mesma postura que nós temos. Nós não temos sangue de barata. Ver a situação, a realidade que o mundo tá, a gente vê. O que a gente não pode deixar é que essa visão ruim, essa visão das trevas corrompa a luz que existe dentro de nós. Você tem que ter consciência de que no mundo jaz o maligno. Realmente o maligno está aí, pintando e bordando. Mas isso não significa que Deus desistiu de nós.
Deus fez tudo perfeito, o mundo é perfeito. O mal é que acaba tomando conta do mundo porque nós damos essa liberdade. Deus nos deu livre-arbítrio. Se o mundo está entrando nessa bagunça, se o pecado tem prosperado tanto no mundo, é porque as pessoas têm dado liberdade para isso. As trevas estão cada vez mais fortes, é uma luta bem desigual. Mas o que você não pode deixar é essas trevas escurecerem as suas vistas ao ponto de você esquecer que você está nesse mundo para ser luz, para ser sal e luz. Você não pode deixar toda a ruindade, todas as coisas ruins que aparentam que Deus esqueceu de nós, parecer que é a verdade. O que a Bíblia está revelando aqui é que a aparência vai ser mesmo de que Deus esqueceu de nós. Mas que você tem que entender que no final das contas, quem vai vencer é Ele. Você tem que manter esperança nele. Tá? E inclusive Deus fala que Ele não esquece dos necessitados, que Ele ampara o coração das pessoas. E por que esse salmo é assim tão... Como eu disse para você, o Salmo 9 e o Salmo 10, eles foram escritos junto. E a ideia era justamente fazer esse contraste. Esse contraste de ser feliz, sabendo da justiça, que a justiça de Deus impera, no Salmo 9. E no Salmo 10 ser feliz ainda assim, sabendo que frente às injustiças, a justiça de Deus impera. O Salmo 9 ele mostra a justiça acontecendo e a felicidade. O Salmo 10 mostra a tristeza acontecendo, a injustiça acontecendo. Mas ele vem trazendo no final a certeza da justiça de Deus. E isso é que tem que renovar a sua felicidade e a sua esperança. Lorena, mas o que isso tem a ver com a nossa vida, né? A gente precisa passar por sofrimento para Deus se importar com a gente? É uma das perguntas, é a primeira pergunta. Não é isso, sabe? Como que eu vejo? Deus já faz coisas maravilhosas na nossa vida o tempo todo. Olha, hoje eu acordei. Eu tinha uma cama. E eu tinha uma coberta. E aí eu acordei e eu tinha internet. Eu assisti uma live. E aí depois eu tomei café. Olha, eu tinha comida. Eu tinha pão. E detalhe, eu levantei, porque Deus me deu vida, porque Deus me deu ar. E eu falei com meu esposo, porque Deus me deu um esposo, porque Deus me deu a fala. E eu ouvi meu esposo, porque Deus me deu audição. E eu senti o cheiro do café, porque Deus me deu olfato. Eu fiz meu próprio café, porque Deus me deu mão, porque Deus me deu perna. Eu mastiguei meu próprio alimento. Sabe? É porque a gente não percebe, a nossa visãozinha é tão limitada, que a gente não percebe a grandiosidade de tudo que Deus nos dá, assim, segundo por segundo. Deus te dá livramento, Deus te dá alegria, segundo por segundo. Aí, se você analisar um dia inteiro, 24 horas, Deus te deu bênção 24 horas. Mas aí aconteceu uma coisa ruim no seu dia acabou. Deus te deu uma coisa ruim em 24 horas. Assim é na sua vida. Talvez aconteceu uma coisa ruim, de fato, em 24 anos. E aí você pega essa coisa ruim e fala assim: Deus esqueceu de mim. Uma coisa ruim. E você lembrou de agradecer pela coisa pequenininha que Ele te deu? Parece pequenininho, né, gente? Ouvir. Parece pequenininho, né? Falar, enxergar, seu coração bater, você respirar. Parece, né? Você andar, você fazer as suas próprias coisas, você pensar, você saber da existência de Deus. Tudo isso parece tão pequenininho, né? O seu problema é bem maior mesmo. Então, o que acontece? Lorena, mas como que você tem essa mentalidade? Foi preciso passar pelo sofrimento.
foi preciso passar pelo sofrimento, porque eu não tinha essa visão. Então, o que acontece? Não é que a minha avó até fala assim, ó, se não é pelo amor, é pela dor. Bendito seja aqueles que já sabem da existência de Deus e são gratos por tudo que têm recebido em suas vidas. Mas aqueles que não são, eles terão que passar por algumas dificuldades, sim. E não é que Deus quer que você passe por dificuldade. O ato de você não ser grato já te encaminha para a dificuldade. A ingratidão, ela atrai coisas ruins para sua vida. A sua postura de não ter um coração grato, ela traz coisas ruins para sua vida, sim. Porque você fica amargurado. A gente já viu sobre essa questão das energias. Se você está com um pensamento ruim, você atrai o que há de ruim para sua vida. E a palavra tem poder. Se você não está em gratidão, você está em reclamação. E eu estive assim. Num momento muito doente, que eu acho que eu estava até meio depressiva. E que a vida minha era só reclamar. E que tudo para mim parecia cinza. E que nada tinha sentido. E que acordar era mais um dia de acordar. E fazer um café, era mais um dia de fazer café. E mais um dia era mais um dia. Só reclamava. A minha cabeça era uma lamúria, dia e noite. Mas porque os meus olhos não podiam ver. No momento em que você interrompe a luz, o elo com a luz, as trevas começam a habitar em você. E eu não via mais luz. E eu só sabia reclamar. E você sabe que reclamar é dar ré na sua vida. E reclamar é o que o diabo mais quer que você faz. Porque é a fala favorita dele. Quando você reclama, você está levantando louvores ao diabo. E aí eu fazia isso dia e noite. Foi preciso sofrimento para me abrir os olhos. Apareceu um enviado de Deus, uma enviada de Deus, e falou assim, Lorena, ouve isso aqui. E eu comecei a ouvir umas meditações que falavam assim, Deus é abundante na sua vida, se conecte a essa abundância. E eu pensava assim, que coisa nada a ver. Deus já te deu todas as coisas, mas agradeça. Se você aprender a agradecer, Ele já te deu todas as coisas. Mas eu fui ouvindo aquilo e eu fui abrindo meus olhos e eu voltei a ver. Eu fui abrindo meus olhos, eu voltei a ver. E hoje eu consigo agradecer até a claridade do sol. O sol tá quente? Não, o sol me aquece, o sol me abraça, o sol me envolve. Então você tem que aprender a ver. Então é preciso sofrimento? O sofrimento eu acredito que Deus não envia. Deus não envia o sofrimento, Ele permite. O sofrimento, ele é consequência dos seus pecados. Nesse meu caso, ele foi consequência das minhas reclamações. As minhas reclamações, elas acabaram por adoecer minha alma. Elas acabaram por adoecer o meu espírito e isso refletiu no meu corpo. Então, no que você começa a se curar, você se cura em todas as esferas. E se você não mudar de posição, de mentalidade, você se adoece. E você atrai cada vez mais esse sofrimento para sua vida. Deus, Ele não te dá sofrimento. Ele permite que você passe por determinadas circunstâncias, até mesmo para você aprender a se curvar. Até mesmo para você lembrar quem de fato é que te abraça. Quem de fato é que é o seu refúgio. Às vezes você se esquece de quem é Deus. E aí você precisa de passar por algumas circunstâncias para se lembrar. Só que o que eu queria principalmente fazer vocês entenderem é que nós temos muito mais motivos para estar agradecido. Eu tenho tanto para estar agradecido. Tem essa música lá na igreja. Então eu tenho tanto para estar agradecido. Mas eu prefiro reclamar uma coisa que falhou
no percurso dessa história. É porque a gente tem o olhar muito mais voltado para o que não deu certo, para a quantidade de coisas que tem dado certo. Deus tem feito tanto, né? Mas enfim, a questão é essa. Aí o pastor Luiz Saião falou assim, ó: nós passamos pela vida sem prestar atenção ao que Deus está fazendo. E Deus está renovando a nossa vida toda manhã. Deus tem nos garantido alimento, Deus tem nos garantido saúde, Deus tem nos abençoado física, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, e a gente nem percebe. Então, de vez em quando, Deus permite essa cutucadinha para alguma coisa de fato sair do lugar e a gente começar a pensar mais profundamente na vida, nos levar a essa reflexão. Então aqui o salmista, ele reconhece e ele verbaliza quem Deus é, que Deus é justo. Ele reconhece que depois de ter passado por tanto sofrimento e por tanto choro, Deus foi quem abraçou ele. Mas ele também explica que Deus se importa com a gente, tanto no momento do sofrimento, quanto no momento da alegria. Não pense que uma experiência ruim que você está passando significa menos importar de Deus. Deus te amou, Deus te ama e Deus te amará. O que muda, na verdade, é a sua percepção. Não pense você que ao passar por um sofrimento, Deus não está com você. Já ouviu aquela expressão que na hora que você pensa que não tem força, Deus te carrega? É a hora que Ele mais está com você, se brincar. Então, gente, a gente acaba extraindo muitos ensinamentos desse estudo. Ele é um estudo bem profundo, não é? Eu achei assim bem interessante, porque realmente a gente tem essa tendência de não reconhecer Deus nesses pequenos detalhes do dia, da vida. Ver que tudo é Ele, tudo está nele, né? Então é isso. Qual que é a segunda pergunta? Quem são as filhas de Sião? Deixa eu ver aqui, gente, as horas, porque senão eu me perco. As filhas de Sião, nesse momento aqui, quando faz referência às filhas de Sião, não é propriamente as mulheres, nada nesse sentido. É uma linguagem poética, uma referência a Jerusalém. É só um simbolismo mesmo de linguagem. Deus dos pobres, Deus dos oprimidos, Deus dos necessitados e dos nobres. Será que Deus só gosta dos pobres? Por que só fala assim? Gente, eu achei muito interessante quando eu entendi que a terminologia pobre na Bíblia não quer dizer pobre de dinheiro. Os pobres são aqueles que clamam pelo Senhor. Os pobres são aqueles que reconhecem que sem Deus nada são. Os pobres são aqueles que reconhecem a sua limitação e a sua fragilidade se não estiverem em Deus. Eu sou pobre e sempre serei pobre, porque não são as minhas pernas simplesmente que me sustentam. Quem me sustenta é Deus. Então, a pobreza na Bíblia não é pobreza de dinheiro. A riqueza na Bíblia não é riqueza simplesmente de dinheiro. Nesse momento aqui, os pobres, oprimidos, necessitados, são aqueles que reconhecem a existência de Deus. E os nobres, os ímpios, são aqueles que não reconhecem a necessidade de Deus em sua vida. Eles já entendem que são bastante, eles já entendem que são suficientes, eles entendem que Deus nem sequer existe. Aqui, nessa linguagem específica do Salmo 10. Então, nós temos uma contradição aqui. Existem os maldosos, os ímpios, aqueles que imperam sobre todas as coisas e que se acham tal como deuses, no poder, no comando, e ainda querem colocar na sua cabeça que Deus não existe. Ou querem questionar, cadê seu Deus? Frente a tudo isso que você tem vivido. Essas outras pessoas que estão na outra turma lá, são os pobres, são os necessitados, são aqueles que se reconhecem dependentes de Deus. São aqueles que reconhecem que sem Deus nada são. Por mais rico que você seja financeiramente, você tem que continuar se reconhecendo pobre. Pobre da presença de Deus. Deus nunca será suficiente na sua vida. Você sempre será pobre da presença de Deus. O dia que você se achar suficiente de Deus,
você já está se achando um Deus, se bastando. Então, essa linguagem da pobreza aqui não é uma linguagem de riquezas, tá? O salmista, inclusive, ele se reconhece pobre. Davi não era pobre financeiramente falando. Ele se reconhece pobre porque ele entende que a sua segurança está em Deus. E os outros, os ímpios, eles reconheciam a sua segurança neles mesmos. Que força você tem se você reconhece o seu poder apenas nas suas pernas? Você não tem força nenhuma. É Deus que te sustenta. É quase a história dos 3 porquinhos lá. Vem um vento, derrubou. Agora, se você está firmado na rocha, não te derruba. Quarta pergunta. Os ímpios serão lançados no inferno. Mas o inferno não aparecia no Antigo Testamento? Gente, de fato, no Antigo Testamento ainda não existe a concepção certa, assim, a concepção que nós hoje temos de inferno e a concepção que nós hoje temos de vida eterna, de morte, nessa época aqui não existia. Porque essa concepção ela só surgiu no Novo Testamento com a presença de Jesus Cristo, física, né? Então, no Antigo Testamento, quando ele fez aqui essa referência de que os ímpios serão lançados no inferno, é uma tradução equivocada de quem traduziu a Bíblia, porque nessa época aqui ainda não se existia a fala de inferno. O que eles falavam era de Sheol. Os mortos seriam lançados no Sheol, que eles entendiam que Deus teria-se um julgamento de Deus, que Deus traria um julgamento, que eles iriam morrer, mas a ideia aqui não era de inferno, porque não se tinha ainda essa visão de inferno no Antigo Testamento. É uma questão de se situar mesmo, tá? Eu achei interessante isso, né? Não existia uma ideia de inferno no Antigo Testamento. Essa ideia de inferno, essa ideia de vida após da vida eterna, ela existe após a presença de Cristo, tá bom? Eles não tinham essa visão de condenação eterna, de que você ficaria ali aguardando o juízo. Eles não tinham essa visão. O salmista está preocupado com o tipo de gente que ele quer que seja lançado no mundo dos mortos. Existe gente tão ruim assim? A Bíblia expõe claramente a maldade humana. E hoje nós também percebemos essa maldade humana. E o salmista poderia achar sua vida bem melhor. Quanta crueldade implica que sem Deus não iremos muito longe. Então aqui ele está mostrando que existe muita crueldade, que existem muitas pessoas que a vontade é de que elas sejam lançadas mesmo no inferno. Mas que para a gente conseguir, nessa época já era assim, para a gente conseguir se manter firme aqui, a gente precisa de estar com o coração voltado para Deus, senão a gente não consegue ir muito longe. Por isso que existe aquela questão da sabedoria humana e da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Se você andar nessa terra olhando apenas para o humano, você não aguenta, você não vai longe. A crueldade, ela existe mesmo. O que é ruim existe mesmo. Por isso é que o que te dá esperança, o que dá sentido para a sua vida é saber da existência de Deus e saber da sua existência em Deus. Se você não tiver essa concepção muito clara na sua mente, você cai numa depressão muito fácil, você cai numa desesperança muito fácil, você não encontra sentido na sua vida. Nós somos de fato frágeis e limitados. E sozinho nós não podemos mais. Sozinho nós não conseguimos mais. Sozinho nós não podemos viver. A gente precisa sempre de Deus mesmo. Para nos dar força, para nos fomentar, para nos renovar a cada manhã. Você tem concepção desse renovar a cada manhã se você de fato crê em Deus. Se você não crê, você nem sabe disso. Que a cada manhã as coisas se fazem novas novamente. E aí, terminando, a conclusão do nosso estudo de hoje é: Deus abençoa os necessitados. E a conclusão do pastor Luiz Saião, que eu vou ler para vocês.
Como é difícil passar por uma situação complicada na vida. Talvez você já perdeu sua mãe, seu pai. Talvez você se sente injustiçado. Talvez você já foi enganado, roubado. Talvez você esteja numa situação de ser explorado, que é tudo aquilo que está acontecendo ali no capítulo 10. Talvez a ganância, a maldade de alguém já te atingiu e você diz que não tem apoio, e você diz que não tem ninguém para te ajudar, e você diz que está desesperado. Pois bem, este é o salmo que fala ao teu coração. Saiba que em Deus você encontrará essa justiça, que Deus sabe sim qual é a sua necessidade. Então volte-se para Ele, reconheça a sua insignificância, a sua pequenez. Se não for nele, você continua assim pequenininho. Você tem que entender que você está em Deus para se fortalecer. Caso contrário, você continua pequenininho. Então, você precisa se voltar para Deus, porque é Deus que abençoa os necessitados. E como eu disse aqui, os necessitados são aqueles que se reconhecem necessitados de Deus. Os pobres, os miseráveis na Bíblia são aqueles que reconhecem a necessidade de Deus em suas vidas. Se você não se sentir pobre nessa acepção da palavra de ter necessidade de Deus, você se sente abastardo. Eu já não preciso de Deus. E você é um arrogante. Então você precisa se reconhecer pobre nesse sentido, pobre da presença de Deus. A presença de Deus para mim nunca é o suficiente. Eu sou pobre da presença de Deus. Eu sempre quero mais da presença de Deus. Eu sempre necessito mais da presença de Deus. Gente, então é isso. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Teve pessoas que começaram a entrar agora. O estudo vai ficar salvo e aí tem como você ver desde o início. Hoje nós estudamos o Salmo 9 e o Salmo 10. E foram salmos assim, eu não digo que são salmos fáceis, não são salmos fáceis de compreensão, mas eu acredito que deu para ficar bem esclarecido. O Salmo 9 mostra a felicidade de quem sabe que em Deus encontra justiça. E o Salmo 10 mostra a necessidade de quem precisa de justiça e encontra essa justiça também em Deus. Então um mostra o agradecimento, o outro já mostra o sofrimento, mas que pode contar com Deus também para receber essa justiça. Para você ter uma noção de que Deus, ele está na alegria e na tristeza. Ele continua sempre sendo Deus. E aí o Luiz Saião fala que é assim, ó: gratidão e reclamação, a perfeita união. Porque no Salmo 9 existe a gratidão e o reconhecimento de que Deus é justiça. No Salmo 10 existe uma reclamação, mas no final o reconhecimento de que Deus é justiça. E aí, como eu disse para vocês, na verdade esses salmos eles eram unidos, né? Eles eram unidos. Aí depois, numa tradução mais adiante da Bíblia, é que eles separaram esses salmos. Mas era a visão de Davi de reclamar. Aí você pega e fala: olha, Lorena, mas você diz que reclamação é a música do mal? Mas é como eu disse, nós somos humanos e não temos sangue de barata. Se a gente vê toda a crueldade acontecendo, é normal que em determinado momento a gente questione porque tudo isso está acontecendo. O que a gente não pode esquecer é que Deus está vendo tudo isso acontecendo. O que você não pode deixar acontecer é outras pessoas questionar: cadê o seu Deus? Você tem que ter sempre certeza de onde está o seu Deus. O seu Deus está sempre vendo. E Ele está sempre te amparando. E a justiça dele sempre está acontecendo, embora você não esteja entendendo nada. E como que você tem essa confiança, essa esperança? Porque você tem fé. E fé é a convicção daquilo que não se vê. E quando você olha para a história no Antigo Testamento, você vê que a história podia ser, por mais torta que parecesse, ela se concluiu na vinda de Cristo
para nos libertar. Então, se é o mesmo Deus que está naquela história e está nessa história de agora, você tem que confiar que da mesma forma tudo irá acontecer. Por mais estranha que a história pareça estar, no final, algo bom vai acontecer como aconteceu. E seu coração fica em paz. Alguém quer entrar? Eu vou estar chamando alguém. Nós ainda temos 5 minutos. Se quiser falar alguma coisa, eu chamo aqui para destravar, né? Para dar alguma palavra. Para somar conosco. Amanhã nós também teremos estudo, viu? Amanhã o nosso estudo será do capítulo 11, 12 e 13. Amanhã é 3 em 1. Amanhã é um combo. E amanhã, deixa eu olhar aqui já para me falar para vocês. Amanhã é corrupção e oração. Qual é a sua opção? Alguém quer entrar? Eu vou ter que chamar assim, aleatoriamente. Povo vergonhoso, meu Deus. Ninguém quer nem dar uma palavrinha ou tá todo mundo almoçando? Pode ser isso também, né? É pra me chamar a Girlene, mas sem ela falar que pode chamar ela? Será? Girlene, sei que agora tá toda na força da nova aliança. Podia nos dar uma palavrinha aqui. Ela entrou aqui, né? A Lourdes também entrou aqui. Pode chamar, Girlene? Depois eu começo, aí eu já vou e chamo a pessoa e a pessoa fala, não. Aí lustre, Dani. Eu tenho achado bom chamar vocês. Eu tenho achado... Olha eu aqui, tô descabelada. Eu tô te falando. Ai, meu Deus. Eu tô achando bom chamar esse povo assim na surpresa, que é assim que funciona. É assim que saem as maiores pérolas. Vocês estão achando que eu tô toda produzida, gente. Tô de camiseta aqui, ó, do jeito que eu acordei. E eu passei foi um óleo no cabelo para poder fazer uma hidratação e lavar ele. Aí eu vou chamar a Girlene. Falei, meu Deus. Mas eu não recuso, não. Foi chamada, tem que falar. Eu acho que você entrou mais no finalzinho agora, né? Pô, eu entrei agora no final. Hoje a gente estava lendo Salmo 9 e 10. Aí, igual eu expliquei, a gente falou sobre a questão da justiça, você viu? Mais sobre a questão da justiça de Deus mesmo. Que a gente tem que entender que a justiça dele existe tanto quando algo acontece de ruim, como quando algo acontece de bom nas nossas vidas. Porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que quando algo de ruim está acontecendo, Deus nos desampara. Não, muito pelo contrário. Deus pode estar até mais ainda presente na sua vida nesse momento, que é para te dar forças, né, para suportar a situação. Mas aí, eu falei assim, deixa a Girlene falar, porque agora ela tá no poder da palavra. É pouco tempo, no máximo 3 minutos. Você fala quem você é, de onde você é, e depois você dá uma ideia aí. Meu nome é Girlene, né? Eu moro em Sorriso, Mato Grosso. Tem um ano que eu tô morando nessa cidade. E eu morei em Jaciara. Em Jaciara eu morei assim desde quando eu nasci. Fui embora, acho que eu tinha uns 12 anos, voltei com 19. E lá eu casei, né? Tive minha família, meus filhos e moramos lá 20 anos. Aí agora que eu mudei de cidade, então tem sido assim algo transformador na minha vida mudar para essa cidade, porque não foi foi uma mudança. Foi uma mudança de mentalidade, foi uma mudança de novas amizades, foi uma mudança surreal na minha vida, né? Porque foi aonde que eu comecei a aprender, como que eu digo? Essa mudança de mentalidade, né? Sair da religião. Na verdade, eu quero até quem estiver assistindo, você
Lorena, é me ajudar nessa área aí, que eu quero aprender mais sobre a nova aliança, quero aprender mais sobre a palavra de Deus, na verdade, no original que ela é, porque muitas vezes a gente aprende a palavra de Deus, assim, um pouco distorcida. O que eu aprendi foi um Deus irado, um Deus bravo, um Deus que se eu não fizesse certo, ele ia tratar com os meus filhos. Aprendi muita coisa assim, de torcida a palavra de Deus. E hoje, depois de 20 anos congregando numa igreja, eu estou vivendo o verdadeiro amor de Deus. Isso é transformador, gente. Isso é algo maravilhoso. Estou sentindo leve, eu estou me sentindo feliz de verdade. Algo transformador. Ah, as lutas não tem? Tem, mas é diferente. O que eu estou vivendo é totalmente diferente do que eu já vivi. Eu aprendi a pagar um preço para ter algo. E hoje eu sei que quem pagou o preço por mim foi Jesus. Né? E é tão maravilhoso a gente aprender na palavra de Deus o que realmente é verdade. Porque muitas vezes a gente fica